E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Já tô aí com o meu cafezinho pronto. Estamos aí de novo com o Tomás. Fala pessoal, tudo certo? E hoje a gente vai conversar um pouco com vocês sobre as crises do capitalismo e, consequentemente, um pouco sobre o próprio sistema capitalista, muito tendo em vista o pensamento do David Harvey, que é um intelectual que eu ando lendo bastante aí para construir meu trabalho sobre o neoliberalismo. E é um sujeito que traz uma perspectiva muito interessante sobre a teoria das crises no próprio sistema capitalista. Tá certo? Ah, bom, começando e para demonstrar o quanto é interessante e inovador o pensamento do David Harvey, eu gostaria de salientar por como ele interpreta as crises no período histórico capitalista. Ele interpreta literalmente como uma transformação do próprio sistema. Tá certo? Ou seja, não interpreta como uma singularidade do próprio sistema. Ou seja, uma singularidade seria uma coisa que acontece raramente, dificilmente aconteceria isso, seria uma exceção, porque o sistema capitalista em tese seria estável. E ele desconstrói isso, fazendo vários paralelos históricos e elencando várias crises. E acaba sendo comum às pessoas que analisam hoje em dia, 2021, o quanto o sistema capitalista adentra nesse tipo de crise. E isso já é fato. É fato, por exemplo, a maioria das crises, principalmente as do final do século XIX, século XX, 1929, com o crash da Bolsa de Valores de Nova York, 1979, crise do petróleo, crise do petróleo, 1990, as crises da internet, da Enron Corporation depois nos anos 2000, depois de 2008, a crise das hipotecas subprime, a crise do coronavírus. Quando tu para analisar esse tipo de coisa, é literalmente como se o sistema capitalista tivesse sempre em crise. Perfeito. Sempre em crise. E o David Harvey, quando faz a interpretação de que o sistema capitalista sempre estaria em crise, ele mostra o quanto é importante para o próprio sistema, para o próprio capital, a dimensão da crise. Porque a crise, ela destrói e ela cria novas perspectivas de capital, novas formas institucionais. Então, por exemplo, quando o sistema capitalista adentra uma crise, é a oportunidade dele o quê? Ou reformar o seu sistema, ou destruir e criar capital, o que é o mais comum. Vamos supor, quando acontece uma crise séria e de proporções de contágio elevadas, é comum ver o quê? O pequeno patrimônio e o médio patrimônio sendo concentrados pelo grande patrimônio. Ou seja, uma transformação do capital. É como se esse pequeno patrimônio e médio patrimônio não rendesse mais resultados ou não teria mais perspectiva de mercado futura. Portanto, ele é agregado por uma corporação maior. Tá certo? O pensamento do David Harvey, ele também encontra diversos paralelos sobre o mercado financeiro no meio dessas crises. E é realmente notável o quanto o mercado financeiro consegue se meter nesse tipo de crise. É incrível o quanto é importante criar papel que vai demonstrar o valor da economia real, ou seja, aquela economia que é de bens e serviços, o papel
vai servir para valorar esses bens e serviços. Ou seja, o mercado financeiro ele não pode ser entendido como uma ferramenta inútil ou como uma ferramenta de exploração ou criminosa. Não. As finanças elas foram pensadas justamente para lubrificar o próprio sistema da economia real. Para quando, por exemplo, um pequeno investidor, alguém que está começando, alguém que quer se arriscar e criar um novo projeto, que esse cara tenha chance de ter investimento. Que esse cara consiga contrair dívidas. Então, as finanças elas são necessárias para a própria economia real, é evidente. O problema se dá quando essas finanças se tornam tão desreguladas a ponto de virarem quase um cassino. Perfeito. Onde a especulação toma conta. Onde, por exemplo, se cria 50 vezes mais papel para referendar o valor da economia real, enquanto a economia real está 50 vezes defasada. Se o mercado financeiro é tão desbalanceado com a economia real, isso invariavelmente vai gerar um grande problema. É inevitável. É inevitável, porque o mercado financeiro ele serve para demonstrar e para que os investidores, para que os próprios agentes de mercado, eles tenham uma visão mais clara do mercado, que eles saibam quanto as empresas representem no mercado de ações, que aquele valor seja legítimo, não um valor fraudado. Então, é engraçado notar o quanto o mercado financeiro já adentrou em crises mundiais, né? Arrastou o mundo inteiro basicamente para crises. E no pensamento do David Harvey também é muito interessante a construção que ele faz em cima do próprio sistema capitalista. Porque ele encara que isso é um problema da filosofia capitalista. Isso é um problema anacrônico do capitalismo. Porque o capitalismo, ele encara que a ganância é boa. Que a ganância, acima de tudo, gera prosperidade para todos. E isso não se dá assim. Não se dá assim, principalmente se tu avalia a história econômica. Perfeito. Juntando isso com o pensamento do David Harvey, ele encara que o sistema capitalista sempre está se transformando com essas crises. Sempre. Só que para quem analisa isso no século XXI, parece que a gente então está se caminhando para uma grande crise, ou para pelo menos uma estagnação severa do sistema capitalista. Eu trouxe aqui, por exemplo, um pensamento que eu achei muito interessante do Maurílio Botelho, da UFRJ, lá do Rio de Janeiro. Ele fala o seguinte: a crença numa dinâmica sempre igual, em que ciclos de prosperidade são interrompidos por crises e que tudo se reinicia depois, já não faz mais sentido. A impressão de qualquer um que tenha uma reflexão um pouco mais cuidadosa sobre os rumos da economia mundial é que vivemos em uma era de crise sem fim, onde as bruscas precipitações econômicas de hoje são um ensaio de uma tempestade ainda maior à frente. Autores diversos, mesmo sem assumir limites de nossa época, compreendem uma mudança de era e compreendem as razões de uma perspectiva cada vez mais achatada para a história econômica. Para alguns, ingressamos numa era de baixo crescimento e outros definem nossa época como de uma regressão econômica. Mas ainda, os mais pessimistas falam de um longo declínio econômico. E isso é literalmente o que qualquer um deveria interpretar, vivendo em pleno século XXI no Ocidente capitalista. Mas literalmente não é isso que, sei lá, não é a narrativa que um noticiário cria, Uhum. né? Total. Porque o noticiário sempre fala assim, por exemplo, crise.
é uma singularidade tremenda, sabe? Aham, Tipo, aham. nossa, alguém fez alguma Sim, borrada, entendeu? Alguém errou, sabe? Mas não é um problema do próprio sistema. sim, claro. E outro pensamento aqui do Maurício Botelho, que eu também gostaria de ressaltar, é que ele fala assim, ó, enfim, é possível verificar que desde a década de 1970, o encadeamento sistemático de crises de todos os tipos, com catalisadores que surgem em mercados específicos, como por exemplo imóveis, ações, títulos soberanos, commodities, mas que cuja apreensão integrada permite enxergar um panorama inédito de instabilidade duradoura e progressiva. Esses sucessivos rompimentos críticos não podem ser reduzidos a choques isolados, meros eventos submetidos a lógicas locais. A teoria econômica e as análises jornalísticas achatam os processos mais profundos da economia capitalista a uma dependência factual simplista, passando ao largo da reflexão sobre os seus motores mais profundos. Ao seguir percursos idênticos, inflação de preços, excesso de crédito, euforia, endividamento, pânico e crash. Movimentos de quebra econômica sistemática surgidos em segmentos distintos do mercado apontam para a origem comum dos problemas. Capitalização, superprodução, excesso de capacidade, queda dos lucros, que precisam ser alcançados através das categorias básicas da economia capitalista, ou seja, mercadoria, moeda, crédito, preço, valor. É verdade que essa exigência de uma compreensão teórica das crises pode não significar nada de novo do ponto de vista histórico. Afinal, crise de superprodução, capitalização excessiva, queda de lucros, etc., são comuns à história do capitalismo. Essa é a interpretação que precisa ser feita. Com certeza. As crises são sistêmicas e comuns ao próprio sistema capitalista hoje em dia. Não existe nada diferente. E principalmente depois dessas interpretações neoliberais, tanto das grandes instituições econômicas quanto dos grandes tribunais jurisdicionais, é uma crise atrás da outra. Eu acho que se fosse elencar, dava 100 crise mundial desde os anos 70. Por aí. Tem alguma coisa que tu gostaria de ressaltar do mercado financeiro, das crises? Cara, não me vem nada agora. O mercado financeiro parece que, tipo assim, as finanças são feitas para dar lucro para alguém. Não parece para ti? Parece. Porque, por exemplo, que nem eu falei antes, as finanças é O para jeito ser como ela é entendida... tratada hoje, sim, parece. Porque as finanças é para ser entendida como, por exemplo, um recurso de risco e investimento, né? Então, por exemplo, para uma economia que eu entendo como satisfatória ou pelo menos que pense nas pessoas, eu acho que ela tem que ser uma economia que foque no microcrédito, sabe? Ela tem que dar expansão de crédito, principalmente para as pequenas e médias empresas. Sim, perfeito. Que é quem não tem, né? Sabe? Porque quem não tem capitalização de mercado, claro. sabe? Tipo, eu não entendo, por exemplo, dá tanto benefício fiscal e dá tanto... Os estados, no caso, tanto benefício fiscal e os bancos, por exemplo, dá tanto crédito para uma empresa que já tem uma capitalização excessiva. Com certeza. Sabe? Para mim, daí refere que é o mercado financeiro, ele mesmo querendo o próprio lucro. Os bancos, Sim, eles mesmos também querendo lucro. Sabe? Mas não pensando na própria sociedade, na própria economia real. A população é o gotejamento, né? Isso, aí eles passam isso para a tem. população. Isso, a teoria do gotejamento. Claro. Tipo, não, a gente vai ajudar aqui a Pepsi e a Coca-Cola porque com benefícios fiscais, porque eu não sei se você sabe, né, mas os refrigerantes têm benefícios fiscais para um caralho. Tá certo? Eles têm benefícios fiscais em impostos, taxação, de tudo que dá. Tá?
É como se o Estado considerasse que refri faz bem pra saúde. Né? Sabe o que isso me lembra? O Ronald Reagan, quando ele era presidente, ele fez uma coisa que me chamou muita atenção. Ele reclassificou a mostarda e o ketchup como alimentos que, tipo, faziam bem pra saúde. Eu me lembro que eu vi isso contigo. É verdade. Sabe? Pra que daí as crianças pudessem comer na escola. Isso aí, surreal. Não, não faz sentido nenhum. Mas o que o cara vai esperar, né? Do Ronald Reagan, que era um cara que tá... Tudo bem, concordo que ele acabou enterrando a União Soviética aí, né? Questões militares aí, ele acabou indo bem pro seu plano de governo, mas, cara... O cara ele fazia propaganda, sabe? Pra, tipo, coisas de doméstico, coisas de academia, sei lá, fazia várias propagandas. Ele era ator, né? Sim, bobão. Mais um bobão. E aí ele classificou mostarda e ketchup como... Chega nesse ponto, né? E aí, por exemplo, nos refris também tem benefício fiscal para um caralho. Bobear tem mais que essa própria saúde, né? Claro que sim, muito provavelmente, cara. Muito provavelmente. Total. Porque a saúde, principalmente, ela vai demandar um investimento em pesquisa e desenvolvimento. E isso, a gente sabe como é que é, né? Mas é muito engraçado ver que, por exemplo, daí os mercados financeiros, os bancos, e a interpretação que faz, por exemplo, os tribunais de instância superior é que isso tá certo, é que isso é normal. Sabe? É normal ter mais crédito para uma empresa que tem, sei lá, 10 mil funcionários do que tu conseguir dar um crédito para uma empresa que tem 20 funcionários. Sim. Sabe? A interpretação é, não, esse cara ele tá dando mais empregos, ele tá gerando mais e blá, 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 por aí vai. Teoria do gotejamento. Quando na verdade é o próprio lucro dele que importa. Teoria do gotejamento. No final das contas é sempre isso. Teoria do gotejamento. E a galera compra. Claro, a galera pensa assim, um dia eu vou ser milionário, um dia eu vou ser vai espingar em mim aqui. Ou um dia vai espingar em mim, sim. Meus amigos, esse lucro nunca chega em vocês, esse lucro tá lá no mercado financeiro, vai ficar com os próprios banqueiros. Perfeito. Tá certo? Quando não fica guardado com muita gente, né? Nem mexe no dinheiro. A maioria das vezes, né? Ou se mexe trocando assim, ó, vai lá pras Ilhas Britânicas. Isso, aí fica pra agora vai lá pra depois, Luxemburgo. Agora eu vou mandar lá pra Singapura. Né? Se mexe é assim. Mas na economia real não mexe daí. Perfeito. Mais alguma coisa que tu gostaria de trazer? Cara, uma coisa que eu acho engraçado, né? A gente comentou sobre o capitalismo e sobre a crise ser algo intrínseco nele, né? Durante todas as crises que ocorreram, eu não sei se você concorda comigo, mas elas foram muito mal gerenciadas. Sim, mas eu acho que isso se dá porque tem muito conflito de interesse. Sim, muita pressão das próprias... Isso, tipo, e as próprias pessoas não sabem como se dá, como que vai ser o próximo dia, sabe? Sim. Então é muito uma zona incerta, é uma zona cinzenta. Mas assim, por mais que fosse essa zona cinzenta... Sim, deveria ser bem... Deveria, claro. Tu não concorda comigo que os Estados Unidos, por exemplo, não deveria ter dado dinheiro aos banqueiros? Sim, para outras pessoas que foram... prejudicadas. É que tá, talvez ele poderia ter destinado o dinheiro para os banqueiros, mas no sentido de que, tá, a gente vai comprar os créditos podres de vocês, a gente vai comprar essas hipotecas e tal, mas a gente vai querer que vocês joguem nas regras da democracia, a gente vai querer que vocês, por exemplo, respeitem e cobrem de vocês mesmos, sabe? Vocês mesmos têm que ter uma gestão desse recurso. É que aí que tá, por exemplo, depois que eles foram salvos, esses recursos não foram destinados para, por exemplo, salvar a casa das pessoas que estavam lá na ponta sendo removidas das suas casas. Porque foi isso que aconteceu, né? De 2006 a 2016, se eu não me engano, são tipo 20 milhões ou 24 milhões de despejos das famílias. Nossa senhora. Sabe? Por causa da crise imobiliária. Sabe o que é isso? Tu ser removido da tua casa, meu? Tá maluco. E aí isso não é uma lógica que intrinsecamente não é contrária ao direito de propriedade do capitalismo?
sabe? Aí o Estado vai lá e ele mesmo pode te expropriar da tua única propriedade porque literalmente, O quê? Tu não pagou? não. Claro, tu não vai pagar, tu vai atrasar as contas. Mas aí que tá. Tu atrasar as contas, vamos supor, seria, cara, eu tenho um direito de dívida. Sim, sim. Porque é a tua única casa, sabe? Sim, claro. É uma lógica, a lógica do capitalismo é a base da propriedade privada. Total. Como é que tu vai perder a tua propriedade privada? Vai morar onde? Então essa é a única coisa que não podem te tirar, né? Entendeu? Deveria ter onde morar. Aí por conta de tu ter confiado no mercado financeiro e o mercado financeiro ter feito uma monstruosidade com o próprio povo, claro. aí, poxa, cara, quem tá respondendo é tu tá perdendo, por exemplo, mas o mercado financeiro, depois que recebeu fez isso, toda a bagunça. pagou bônus alto para CEO, pagou bônus alto para quem era chefe de departamento financeiro, Sim. sabe? E muitos vazaram fora. Enrolaram o governo. Uhum. Que não fiscalizou também, né? Que também não soube fiscalizar, não soube, por exemplo, direcionar bem para onde esse dinheiro ia ser destinado, sabe? Quem vão ser os que mais vão sofrer com essa crise? Sim. Nunca vi isso por esse lado, né? Dificilmente. Difícil, cara, muito difícil. Acho que tendo um paralelo histórico só em 33, quando o Franklin Delano Roosevelt fez o New Deal. É verdade. Que daí ele tentou endireitar o Império Americano. Perfeito. Tem mais alguma coisa que tu queria trazer? Acho que é isso. Deixa eu me lembrar, tinha mais coisa que eu gostaria de falar sobre o sistema próprio do capitalismo. Bom, lendo esse David Harvey aí, pessoal, é um sujeito que eu estou gostando bastante de ler. Ele interpreta muito bem as crises no sistema capitalista e ele problematiza muito bem essa sistemática de acumulação do próprio sistema capitalista. Porque essa própria sistemática de acumulação meio que não faz sentido no final das contas. Entende? Então, é uma leitura que inclusive eu recomendo para vocês. Tem ainda um monte de artigo científico na própria internet sobre o David Harvey. Que mais eu gostaria de salientar para vocês nessa conversa de hoje? Não sei, não. Quantos minutos já deu aí? 23 agora. 23? Ixi, já tá bom, pode acabar. Bom, pessoal, acho que vamos encerrar por hoje. Hoje foi bem de boa aí, bem tranquilo, conversando um pouco sobre o pensamento do David Harvey, sobre o sistema capitalista, as crises do capitalismo. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa também. Espero que vocês possam um dia fazer uma leitura do David Harvey. Um abraço para todo mundo, obrigado por quem nos assiste aí. Quem puder deixar um like e compartilhar as ideias é sempre bom. É isso aí, muito obrigado, pessoal. Grande abraço.